Olá pessoal, tudo bem? E venho aqui. Olá meus amigos, tudo bem? Lúcio Valente aqui com vocês. Essa é a primeira aula do nosso curso de discursivas para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Nessa primeira aula eu vou falar dos tópicos que eu acho que você deve se aprofundar para essa prova em Direito Penal, Processo Penal e Direito Constitucional, as minhas apostas. E, claro, isso não quer dizer que você vai estudar só isso, né? Claro, óbvio, mas de qualquer forma é um direcionamento considerando alguns parâmetros que eu estabeleci, analisando provas anteriores para todos os concursos, mais especificamente para as provas de delegado, analisando as provas de delegado. Bom, nessa primeira aula, então, eu quero falar dessas apostas, falar como é que você pode direcionar os seus estudos. É claro, o ideal é que você consiga repassar todo edital, mas, como eu vou falar um pouquinho mais à frente também, é impossível você dominar tudo. Então, você vai ter que ter algum parâmetro, você vai ter que ter algum direcionamento, tá bom? Bom, nesse momento, então, nesse primeiro passo, eu quero te dizer que nessa mesma situação que você está, todo mundo que está na segunda fase chega, independentemente da pontuação, com os mesmos medos, com as mesmas dificuldades. E é com esses medos e com essas dificuldades que eu quero trabalhar. Eu quero que você chegue seguro, essa é a minha finalidade com esse curso. Eu quero que realmente você chegue seguro lá no dia da sua prova. Eu quero que você, quando você sentar para estruturar a sua resposta, você fique muito tranquilo, porque você agora sabe que tem técnica. E você sabe que com técnica as coisas ficam muito mais fáceis, tá bom? Então contem comigo, desculpa o cenário improvisado aqui, realmente não consegui gravar no estúdio, o que importa é o conteúdo, então eu tenho certeza que vocês vão entender isso. Algumas aulas eu posso gravar no estúdio, mas eu não consegui por conta da correria, então estou gravando em casa mesmo, espero que a qualidade de áudio e som esteja chegando bem aí para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, você pode deixar aqui os seus comentários, né, também podem me seguir nas redes sociais, no @vouserdelegado, me manda direct, eu tento atender todo mundo o mais rápido possível, beleza? Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos começar aqui. Bom, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Olha só, meus amigos, o primeiro tópico, então, é como direcionar os estudos para a segunda fase. Bom, eu criei alguns parâmetros, analisando provas anteriores, analisando como as bancas se comportam, né, eu pensei que eu poderia estabelecer parâmetros, eu acho que esses parâmetros podem te guiar num caminho muito bom. Então, quais são os parâmetros? Os parâmetros são esses aqui, olha. Alterações recentes, tudo que tiver alteração recente, 2018 e 2019, você tem que repassar em direito penal, em direito constitucional, em direito processual penal. Então, se tiver algo com alteração recente, é potencial de prova, pode ser cobrado, é algo novo, tudo que é novo é legal, pode ser cobrado. Beleza? Mudança jurisprudencial recente, também uma mudança jurisprudencial, algo que gerou um debate muito grande, principalmente aqui, olha, deixa eu colocar para vocês, principalmente com intenso debate. Então, dê uma olhada no site do STJ, do STF, pesquise nos sites de notícias jurídicas, né? Quais foram aqueles debates que geraram mais, vamos dizer, divergência e que foi para a imprensa, esse tipo de coisa. Por exemplo, a decisão recente do Supremo Tribunal Federal em relação à lei de preconceito, para abranger, né, a preconceito também de opção sexual. Então, dê uma olhada nessas coisas, que essas coisas são sempre muito interessantes, são sempre muito importantes. Reconhecem provas discursivas, ou seja, aqueles temas que, em geral, caem em provas discursivas, e relação com a atividade policial. Eu não coloquei numa ordem de preferência, tá? Eu coloquei aí como se fosse o que você deve analisar. É como se você pontuasse assim, se for uma alteração recente, que também tem algum debate jurisprudencial, que é recorrente em prova e que tem relação com a atividade policial, você provavelmente tem um item potencial de prova. Às vezes é uma alteração recente de algo que sempre foi cobrado, agora pode ser cobrado diferente. Né? Então é muito interessante que você ache mais de um elemento desses parâmetros que eu estabeleci. É claro que
algum parâmetro é melhor que parâmetro algum. Então estabelecer esses parâmetros, mas não são verdades universais, né? É o que a experiência demonstra e o que a gente realmente encontra nas provas aí. Tudo bem? Então, entendido isso aqui, então, beleza. Quer dizer, então, que agora você vai focar, não vai estudar exclusivamente, mas você vai focar os seus estudos com base nesses parâmetros. Através disso, eu cheguei a alguns pontos, algumas apostas para a prova em direito penal, em direito processual penal e em direito constitucional. Em direito penal, eu aposto em 4 temas. Existem temas que sempre podem cair. Eu vou até colocar aqui, por exemplo, princípio da insignificância. Pode cair? Pode, mas não tem muita gente discutindo hoje o princípio da insignificância. Mas sempre é um tema importante, muito recorrente, já caiu muito em prova. Mas vamos lá. A Lei 11.343, alterações recentes, muita relação com a atividade policial, muita incidência em prova, a Lei de Drogas, então, né? Muito importante, tá? Lei Maria da Penha. Aliás, aqui, 11.340, Lei de Drogas, não é isso? Drogas. Lei 11. Então, baseado nisso, eu tenho algumas apostas para provas, né? A primeira aposta, então eu tenho apostas para direito penal, tenho apostas para direito constitucional e apostas para processo penal. Em direito penal, deixa eu até colocar aqui, eu acho que eu não tinha colocado. Em processo penal, cara, eu acho que tem mais incidência, Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha tem alteração recente, tem muita incidência em prova, tem muita relação com a atividade policial. Para mim está no topo, Lei Maria da Penha, tá? Lei Maria da Penha, muito importante. Quebra de sigilo telefônico, fiscal e dados, por quê? Tem muita relação com as invasões do telefone aí das autoridades recentes, então acredito muito nesse tema. Crimes contra a dignidade sexual, também alterações recentes, tá? Que você deve entender, o novo crime de importunação sexual, enfim, todas as alterações em relação aos crimes de violência sexual, né? Lei de organização criminosa. Lei de organização criminosa tem tudo a ver com as notícias de hoje, com a Operação Lava Jato, tudo isso é muito importante. Princípio da insignificância só pela recorrência, porque cai muito o princípio da insignificância. Mas eu, sinceramente, não sei se viria numa prova agora não tem muita gente discutindo o princípio da insignificância. Então eu apostaria nesses temas aqui de direito penal. Em direito constitucional, eu apostaria nesses temas aqui, ó. Efeito vinculante de declaração incidental de inconstitucionalidade, dê uma olhada no informativo 886, poder constituinte derivado, tá? Dê uma olhada no poder constituinte derivado, emendas constitucionais e o procedimento em si, limitações ao poder constituinte derivado reformador, limitações ao poder constituinte derivado reformador, tema bastante interessante e recorrente, crime de homofobia enquadrado na Lei 7716, e ativismo judicial. Ativismo judicial, Lei 7716, a violação do princípio da legalidade, não há. Entenda a decisão do Supremo, leia, vá lá, estude esse tema, porque ele pode cair. Processo penal, os temas clássicos, investigação e inquérito policial, muito recorrente, tá? Prisões, ação penal, provas e perícia em caso de Maria da Penha, tá? Essa é a Lei 13.721 que alterou o Código de Processo Penal. Então anotem esses temas, tá? Eu vou deixar no material aqui para vocês. Anotem esses temas, que todos esses temas são importantes. Eu cheguei a esses temas através, então, desses parâmetros aqui estabelecidos, né? Desses parâmetros estabelecidos. Agora, você também pode chegar a outros temas, e a ideia é que você vá chegando a outros temas e que você estude esses temas e já estabeleça o método que eu vou ensinar para vocês em relação a esses temas. Você não precisa escrever redações sobre todos esses temas agora, mas se você tiver a estrutura das informações na sua cabeça, com a técnica que eu vou te ensinar
a partir do próximo bloco, você vai ter condições de estruturar sua resposta com muito mais segurança, com muito mais técnica e com a possibilidade de pontuar muito mais, ok? Então é isso, esses são os parâmetros, essas são as minhas apostas para a prova. Pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre, mas eu acho que pelo menos eu estou no caminho e também estou te colocando no caminho para decidir também quais são as suas próprias apostas para a prova. Então agora estava tudo escuro, começa a clarear um pouquinho e assim a gente vai evoluindo, beleza? Então valeu, até a próxima aula.